E a Polícia Federal realizou uma operação em Brasília e também em São Paulo para investigar suspeitas de fraudes em licitações e também desvios de recursos públicos do Ministério da Educação, comandado pelo petista Camilo Santana. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula, e Calil Bittar, ex-sócio de um dos filhos de Lula. A Justiça Federal de Campinas também determinou a apreensão dos passaportes deles. As investigações indicam que ambos atuaram para beneficiar a empresa Life Tecnologia Educacional, que recebeu cerca de 70 milhões de reais de prefeituras do interior paulista para fornecer kits e livros escolares. Segundo a Polícia Federal, o material era superfaturado e parte do dinheiro era desviado para empresas de fachada. O dono da empresa, André Mariano, foi preso e teria contratado Carla e Calil para intermediar vantagens junto ao governo federal. Na agenda apreendida pela PF, o nome de Carla aparecia identificado como Nora, em referência ao antigo parentesco com Lula. A defesa de Carla Trindade informou que já pediu acesso aos autos e só vai se manifestar depois de analisar o processo. O Planalto e os envolvidos ainda não se pronunciaram sobre o caso. Bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui no estúdio a André Marcília, que, aliás, hoje temos uma incursão de faroeste brasileira com Marcília, com Gustavo Segre. Está muito boa essa mesa nesta noite. Marcília, seja bem-vinda. Eu quero adicionar um ingrediente a mais nessa história que a gente traz aí de superfaturamento e corrupção que a Polícia Federal está investigando, que deixa essa história um pouco ainda mais estranha. É que quando os agentes da Polícia Federal foram bater a porta da Carla Ariane, se depararam com o filho do Lula, o Marcos Cláudio Lula da Silva, que em tese é o ex-marido da Carla Ariane, acusada de corrupção no Ministério da Educação, que hoje é comandado pelo petista Camilo Santana. Trago aqui o que fazia o filho de Lula, ex-marido da Carla Ariane, durante essa operação aí da Polícia Federal. Muito boa noite. Boa noite, é uma história estranha de fato. Boa noite, Paulo, boa noite, Silvio, Segre, Consta, toda a audiência. Pois é. Então, bom, primeiro que é um absurdo, né? A gente tem aqui uma suspeita seríssima de desvio de 70 milhões do MEC, né? Então, a Ariane, ela faria essa intermediação entre essa empresa Life e o MEC e facilitaria, né, o trâmite desses valores. Bom, o que, no entanto, chamou mais atenção, né, como você bem disse, primeiro, ela ser ex-nora do Lula, né? E segundo, esse encontro, né, esse flagra dela simplesmente da polícia simplesmente encontrar o filho do Lula, né, na cena, às 6 horas da manhã na casa dela. Então, assim, de duas uma, ou essa nora não é tão ex, ou tem algum caroço nesse angu que, a mim, não sobra outra hipótese de interpretação, senão a de acreditar que é possível, talvez, ter havido algum tipo de vazamento dessa operação feita pela Polícia Federal o entorno do Lula, o cerco ali do Lula, e, eventualmente, foi lá o filho do Lula para tentar exercer algum tipo de influência, né, nessa operação da Polícia Federal. A gente não sabe se essa questão deve ser pautada nas páginas policiais, né, por um vazamento da operação da Polícia Federal, ou se deve estar nas pautas dos jornais de fofoca, se caso ela não é tão ex-nora assim, e sim nora, e esse caso, de repente, está tão ativo. De qualquer maneira, eu creio que a Polícia Federal precisa agora investigar o fato de estar lá o filho do Lula. Me parece suspeito, seja uma ou outra coisa, é algo suspeito que deve integrar as investigações da Polícia Federal daqui para frente, essa presença inesperada do filho do Lula. Aproveitar das boas-vindas, Gustavo Segre, muito boa noite. Está muito elegante aqui. Muito obrigado. Todo de verde, tons aí de verde pistache, né, Segre? Obrigado. Boa noite a todos. Aqui é a bancada, Consta, a audiência. Aproveito estar de verde aqui porque no faroeste eu não posso usar verde. Então hoje você resolveu usar o seu visual. Se não está guardado aí, não sai do armário um verde. Homenagem ao Palmeiras. Ao pistache. Ao Palmeiras, está tudo bem.
Uma das questões que chama atenção, como o André muito bem falava, e daria facilmente uma investigação da Polícia Federal no sentido de o que o filho do Lula fazia. E devemos ser claros. Alguns meios de comunicação estão colocando o enteado, como se o enteado fosse mais longe, né? É uma pessoa não tão próxima do Lula. Mas é o filho adotivo, tem o sobrenome dele. Era o filho da Marisa Letícia e foi adotado pelo presidente Lula. Isso de por si não configura nenhum delito. Se a gente tem algum filho que comete algum ilícito, eventualmente a polícia vai resolver isso. Não tem nenhum vínculo direto com ninguém. Pode ser o pai, o enteado ou quem será que foi. Mas eu perguntaria, se fosse Polícia Federal, dizendo: desculpa, senhor zelador, porteiro, síndico do prédio, o senhor filho adotivo do Lula vinha todos os dias aqui a essa hora? Não, veio hoje. Então, se veio hoje somente, a coisa está estranha, porque acordar tão cedo para ir à casa da ex-esposa a tomar um café às 6 horas da manhã, tem alguma coisa aí que não está fechando. Mas o que se fecha é o acordo que tinham com essa empresa. Os livros que eles compravam eram entre 5 e 20 reais. Esse era o custo. Eram vendidos a 60 a 80 reais. Imagina só, Paula, quantos negócios desses deve ter vinculados com um monte de ministérios. Então, haja Polícia Federal para investigar. Mas parabéns à Polícia Federal, porque está mostrando que a coisa está mais equilibrada. Tem investigações que incluem pessoas da esquerda e desse governo nessa investigação. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Seja bem-vindo, quero ouvi-lo aí sobre essa operação da Polícia Federal, que tem várias pontas soltas, né, Consta, incluindo aí, envolvendo, melhor dizendo, o filho do ex-presidente Lula, a ex-mulher, enfim, e o Ministério da Educação, um ministério muito sensível, né, como explicou o segredo, envolvendo ali vendas de livros que custavam ali entre 5 e 20 reais, sendo repassados a 60, 80 reais para as prefeituras. Boa noite, Consta. Perdemos a conexão com o Rodrigo Constantino enquanto a gente restabelece. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, então dou as boas-vindas a Silvio Navarro, que hoje me dá a honra de estar aqui bem do meu lado. Silvio, seja bem-vindo. Bom, você acompanha a política há tanto tempo, não é a primeira nem será a última, infelizmente, que a gente traz aí mais esquemas de corrupção envolvendo esse ministério tão sensível que é o Ministério da Educação, hoje comandado pelo petista Camilo Santana. Boa noite. Sem dúvida, Paula, querida, boa noite. Boa noite, Marcília, Segre, Rodrigo, muito bom estar aqui com vocês. Paula, é só por uma questão de gentileza, eu queria devolver para o Constantino, que voltou ali. Você tinha chamado ele. Eu comento depois. Consta, seja bem-vindo de volta. Deu algum problema técnico aqui. Boa noite, Paula, Silvio, Segre, André Marcigli e toda a nossa audiência. Eu ia pegar exatamente daí, né, de onde parou o Segre e da sua questão trazida para o Silvio, né? Chama a atenção, talvez, porque a Polícia Federal já esgotou quase ali a questão do Bolsonaro, né, a perseguição aos núcleos bolsonaristas, que ela voltou a trabalhar, né? Hoje nós vamos falar dessa pauta do MEC, envolvendo aí a ex-nora do Lula e até o filho dele ali numa posição suspeita, e vamos falar, obviamente, da operação que prendeu o ex-presidente do INSS, do governo Lula, né? Então, alguma coisa está mudando, a Polícia Federal está voltando a atuar, está voltando a trabalhar, né? E a gente sabe como é que funciona com o PT. É uma enxadada, uma sucuri, né? É impressionante como o Brasil vai voltando com a política para as páginas de polícia, né? O MEC ele tem um problema estrutural, é muito grande o orçamento, muito centralizado, é um convite à corrupção, à ideologia, a tudo isso que a esquerda adora e se mostra tão eficiente em utilizar o MEC como instrumento, então, para desvio de recursos e para doutrinação ideológica. Agora, quando você soma isso, uma gestão do PT, né, aí a gente sabe que é realmente um convite ao crime, né? Nós estamos falando aí de lobby, né? Essa ex-nora do Lula, com certeza, estava sendo usada ali como lobista, ao que tudo indica. As cifras são impressionantes, né? 70 milhões de desvio, né? De sobrepreço, e isso tudo dentro de um contexto em que a impunidade campeia. Então, é um pessoal que se sente acima
do bem e do mal acima das leis, né? Então, vamos torcer para que essas prisões sejam apenas o começo de investigações mais profundas e que não levem, né, aquilo que historicamente tem sido o caso envolvendo o PT, impunidade. Nós precisamos começar a punir esses abusos todos, esses desvios de recursos, porque, de novo, né, toda gestão petista é a mesma história. Marcília, para arrematar? Agora, uma coisa, né, que ninguém pode acusar a família Lula é de ser desunida, né? Então, isso daí eu acho que é importante deixar registrado, ao menos unida nas páginas policiais, eles sempre estão. Bom, agora a gente fala sobre a COP30. A primeira-dama